São 15 horas. Boa tarde a todos. Então, tudo bem? Então, vamos começar mais uma palestra online. Eu vou começar com uma enquete, só para ver se está todo mundo me escutando bem. Se alguém puder responder. Como está o áudio da palestra? Bom, o Adriano que vai palestrar, eu sou o Wagner, estou acompanhando ele aqui. É bom a gente continuar falando enquanto vocês respondem, né? E aí, tudo bem? O pessoal está votando, faltam alguns ainda. E aí no final a gente consegue apresentar o resultado aqui. Acredito que consiga apresentar para vocês terem uma noção aí se é para todo mundo, se é para a maioria. E acredito que terminou, né? Então vamos lá. 86% está escutando claramente. Ok? Que se o som está cortando para alguns, desculpa, eu vou ver o que nós podemos fazer aqui. Tudo bem? Então, Fábio, você perguntou se o áudio estava disponível no site. Na verdade, nós estamos gravando então, a apresentação e o áudio e vai ser disponibilizado aí no nosso blog, nas nossas redes sociais. ok. Então, boa tarde, mais uma vez. Bem-vindo a mais uma palestra online no Fast Commerce. Eu sou o Adriano, estou junto com o Wagner. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Wagner aqui e vim para acompanhar o Adriano e tentar adicionar algum conteúdo aí para vocês. Nós fazemos parte da equipe de criação e desenvolvimento do Fast Commerce. Então, para quem está assistindo pela primeira vez e não conhece o Fast Commerce é um motor para a criação de loja virtual. Como gostamos de dizer, é um sistema self-service, onde o próprio lojista é quem cria e administra sua loja virtual. Completamos 15 anos de mercado com mais de 20 mil lojas criadas, com grandes empresas utilizando. E alguém já assistiu nossas palestras anteriores, alguma de nossas palestras? Legal, muitos assistiram. Talvez essa aqui vai ser a primeira para algumas pessoas. Então, para quem nunca assistiu e essa é a primeira vez, segue algumas diretrizes para ter um bom andamento nessa palestra online. Se para você o som estiver baixo, informe através do chat para falar mais próximo ao microfone. Ou se o chat, o som estiver cortando. Aconselho também utilizar um fone de ouvido para escutar a palestra. Sabe? Evitem as caixas de som, porque o som no último volume pode distorcer um pouco. Se a palestra toda para você estiver lenta, com o som picotando, segue alguns conselhos, pare de fazer download de qualquer programa, feche outras janelas, redes sociais, MSN, deixe apenas a janela da palestra aberta. O chat é feito para dúvidas, por favor não enviem publicidades, porque isso atrapalha quem realmente tem uma dúvida e quer tirar uma dúvida. Mas vamos respeitar o próximo, porque aqui eu não quero ser aquele cara chato, mas eu tenho 4 opções. Deixar o chat aberto para todo mundo. Excluir algum engraçadinho, então se o seu nome aqui aparecer num pedaço de papel, você será eliminado da nossa tribo nessa palestra. Eu posso travar o chat de todo mundo ou moderar e liberar uma pergunta ou outra. Então a intenção nossa é deixar o chat aberto para todos se comunicarem. Então o que eu peço é respeite um ao outro. Muito obrigado. Se sua dúvida não for respondida, por favor encaminhe um e-mail para o suporte@fastcommerce.com.br. Então, para sanar algumas dúvidas, nossa equipe está no chat de prontidão para ajudá-lo. Está o Rafael, está o Edu, está o Wagner. E eu recebi solicitações para repetir essa palestra sobre usabilidade e acessibilidade, pois muitos não conseguiram assistir. E foi no mesmo dia de um evento em São Paulo, o eShow, e nós estávamos com um stand lá. E na outra palestra tinha um limite máximo de 100 pessoas na sala. Então muitos não conseguiram acessar quando deu as 15 horas. Então, mesmo que você já tenha visto a palestra anterior, você poderá assistir novamente, pois incluí novas dicas, deixei ela um pouco mais didática, porque alguns participantes estavam com dúvidas em certos pontos,
e hoje eliminaremos essas dúvidas. Hoje a palestra será apenas no áudio, tudo bem? Então eu realizei um curso de usabilidade e acessibilidade em Nova York com Jacob Nielsen. Talvez para quem não conhece ele, para muitos ele é considerado como o pai da usabilidade na internet. Muitas coisas que ele fez ditam as regras do jogo até hoje. Os cursos foram intensos, com muitas informações e diversas empresas participaram. O Fast Commerce era a única empresa do Brasil presente e esses foram os professores dos cursos. Os cursos foram o Fundamental Guidelines for Web Usability com Jacob Nielsen, a Cara e a Catherine. E o outro curso foi o Web Page Design com a Cara McCain. E a ideia aqui hoje é passar um resumo do que eu vi no curso para vocês. E essas dicas que passaremos hoje para vocês servem tanto para uma agência de design como para um lojista que quer aperfeiçoar melhor a sua loja virtual. Uma coisa que deixamos passar às vezes é a questão de acessibilidade. Nós pensamos muito na usabilidade, mas no mercado lá fora isso é muito forte. Isso está crescendo no Brasil, cresce no Brasil. Então é necessário você ficar atento, sabe? Ou seja, faça isso antes dos seus concorrentes. A acessibilidade é fornecer meios para pessoas com algum problema ter o mesmo acesso que você tem e conseguir realizar as mesmas tarefas. Sabe? Nunca pense em você, pois você não é cliente da sua própria loja. Então aqui são 2 programas grátis para instalar no computador, que você poderá testar na sua loja e verificar se ela está acessível para os seus clientes. Eu não sei se vocês sabem, mas 15% dos usuários se enquadram nesses requisitos. Ou seja, é paralisia, tem Parkinson, são idosos. E essa é uma porcentagem que sua loja não pode deixar de passar, porque 15% é muito dinheiro. Então vamos supor uma loja física. Se um deficiente visual entra na sua loja, você fornecerá todo o cuidado e atenção para o seu cliente comprar um produto. Você não irá ignorar ele e falar que não vai vender o produto por ele ser deficiente visual. E como a loja virtual funciona da mesma forma, você precisa fornecer todos os meios necessários para um deficiente visual comprar na sua loja e ele sair satisfeito. Então, aqui são... Esse print screen é do programa da IBM para deficientes visuais. Aqui abaixo tem um link para você fazer o download desse programa, depois se você quiser testar na sua loja. Esse outro é o Essential Accessibility. Ele também tem um link para download. Eu acho que é bacana. O som está cortando para todos? Não. Ok? Vamos continuar. Então eu aconselho testarem os 2 programas. Sabe? Veja como sua loja se comporta, se será necessário fazer modificações. Às vezes nós não pensamos na parte da acessibilidade, apenas na usabilidade, mas é bacana vocês combinarem os 2 juntos. E como os usuários analisam uma página? É importante pensar o seguinte, lembre-se o seguinte, em muitos casos, quando o usuário acessar sua loja não será a primeira, ou seja, ele já entrou em sites de notícias, e-mails, redes sociais, comparadores de preços. O que isso quer dizer é que ele já está com muita informação na cabeça. Então não faça o seu usuário pensar em adivinhar onde estão os produtos, as categorias ou o campo de busca. Deixe as coisas acessíveis para ele e faça entendimento. Porque o usuário realmente é impaciente. A média de um usuário na página são de 27 segundos, mas o mais importante são os primeiros 8 segundos. E são esses 8 segundos que prenderão o usuário na página. Então você precisa se diferenciar da sua concorrência. E cada segundo que sua loja demora para carregar, você perde 10% das vendas. Então você precisa deixar realmente sua loja rápida, imagens pequenas. Se você quer utilizar XML, se você quer utilizar Flash ou jQuery, utilize XML para chamar essas imagens. Deixa tudo muito rápido para ser carregado na sua loja. Esse é o print screen de um site que é bacana, que é o
gtmetrix.com, onde ele cria um arquivo em PDF para você com as estatísticas, com um relatório, onde você pode melhorar o seu site, sua loja. Então ele vai mostrar qual é o tempo de carregamento de uma imagem, de um arquivo CSS, de um arquivo JS. Isso é bacana, porque com isso você vai poder diminuir os seus arquivos, deixar sua loja muito mais rápida para carregar. Então é importante conhecerem esses sites. Um outro site que é bem similar é o Pingdom Tools, que é muito semelhante ao GTmetrix. Então eu aconselho vocês testarem esses dois. Vale muito a pena conhecer essas ferramentas para você conseguir dar um gás na sua loja virtual. Se ela está demorando para carregar, se suas imagens estão pesadas, se você chama um JS externo. E eu sei que usuários leem pouco na internet. Eles analisam apenas o texto e as informações com os olhos e procuram um ponto-chave para focar. E a realidade é que os usuários apenas leem 20% do texto em uma página comum. Então, aqui nesse exemplo, tem um banner chamativo, com uma natureza, com uma pegada sexual, o que prende a atenção do seu cliente. Mas a dica aqui é tomar muito cuidado para não sobrecarregar os seus usuários. Sabe? Deixe simples, bem clean, ou seja, naquela medidinha certa, na medida certa. Porque dependendo do seu nicho de mercado, do seu público-alvo, você terá que encontrar uma outra abordagem para os seus clientes não ficarem desconfortáveis para comprar na sua loja, quando você realizar uma compra. Então você precisa realmente ter uma abordagem, dependendo do seu nicho de mercado, uma abordagem diferente. E 89% dos usuários procuram o campo de busca no topo da loja. Essa é a loja de joia da Tiffany. Eles não possuem um campo de busca no topo. O que tem é um link search, eu vou colocar aqui, que quando clicado, o campo de busca é mostrado. Sabe? Nesse exemplo, o usuário precisou adivinhar como fazer uma busca, como achar essa busca. Ou seja, ela realmente não está acessível para o seu cliente. Então, meu conselho é que não façam isso, sabe? Não queiram inventar a roda, fique no básico, porque é a melhor saída. Tiffany é boa em joias, mas em questão de usabilidade e acessibilidade eles são péssimos. Então, o correto aqui é inserir e deixar visível a busca no topo, porque quando o usuário tem uma necessidade, uma dúvida específica, 89% desses usuários vão procurar, né, um campo de busca no topo. Opa, até engasguei agora. E a primeira palavra de cada título é o mais importante. Então aqui, ó, a primeira palavra de cada título, da descrição, do título, do nome do seu produto é o mais importante. Porque se o usuário analisou o texto e bateu o olho, se a palavra for interessante, ele continuará lendo, senão ele focará em outro ponto. Então crie o seu título, o nome do seu produto com uma tag H1, conforme aqui. Sabe, deixe o seu texto, o seu nome do produto em bold, com uma cor diferenciada, para realmente chamar a atenção do seu cliente. Mas por favor, eu preciso falar, senão algumas pessoas realmente vão inserir a tag H1 em toda a loja. A H1 é apenas para inserir em títulos e nomes de produtos, sabe? Em grande destaque. Não coloque em categorias, na descrição do produto, no formulário, etc. Para isso existe a tag H2, H3, H4, tag P. Vamos desenhar o som. Ok? E utilize os bullets também para separar os itens da descrição do produto ou em texto nas páginas. Porque dessa maneira o seu usuário saberá onde começa e termina cada ponto, deixando um descanso para os olhos, informando para o cliente que aqueles realmente são pontos importantes. Então, se você tem um produto na sua descrição, por exemplo, uma câmera digital, coloque em bullets,
se ela tem Full HD, de quantos megapixels ela possui, a memória interna. O restante do conteúdo que não é tão relevante para o seu cliente, você coloca no texto do parágrafo normal. E o que realmente os usuários ignoram? Eles ignoram a introdução de sites institucionais, na própria loja virtual, aqueles famosos textos de boas-vindas, imagens irrelevantes ao conteúdo. Sabe, o usuário não quer saber quando você começou. Para isso existe a página Quem Somos, nossa empresa, o que fazemos. É importante vocês criarem uma página personalizada da sua empresa. O que acontece é que quando você insere essas informações logo na página principal, na cara do seu cliente, você ocupa um espaço onde você poderia colocar um banner, uma promoção, um novo produto. Você poderia divulgar muito mais e vender muito mais do que colocar esses textos. E um ponto importante aqui para falar é sobre o scrolling e o default. Entrarei em detalhes em alguns pontos nos próximos slides. Agora um breve resumo. 80% dos usuários prestam atenção no conteúdo acima do default. 20% dos usuários procuram informações utilizando o scroll. A dimensão é 1024 por 768. Sabe? Nunca utilize o scroll horizontal. E 69% do tempo, os usuários procuram informações do lado esquerdo da página. Ou seja, sua barra esquerda precisa ser extremamente organizada. O seu cliente conseguir bater o olho e identificar. Então, explicaremos agora sobre o scrolling default. Como eu falei, 80% dos usuários prestam atenção no conteúdo acima do default. A dimensão é 1024 por 768. Vamos realmente pensar sempre na dimensão 1024 por 768. Eu sei que alguns podem falar que está ultrapassado, mas você precisa pensar naquele cliente que comprou seu primeiro computador em 12, 24 vezes e não possui o conhecimento que nós possuímos de alterar a configuração. Ele usa aquela configuração padrão do sistema. Então nunca faça uma loja pensando em você, no seu monitor, nada disso, mas sim no seu cliente final, porque é ele que vai comprar realmente na sua loja. Então fique no básico porque ele realmente funciona. E a linha vermelha aqui começará o default, que é o scroll, mas com um nome bonito. Então, pode voltar lá um pouquinho, Dan? Então, para de repente ficar um pouco mais claro, o default, na verdade, tudo que você vê ali na tela, na primeira parte da tela, é o que realmente tem interesse na navegação. O scroll que estiver para baixo, as páginas que estiverem para baixo, se a página for muito extensa, está dentro do default, que realmente é praticamente ignorado, né? E o que é o default? Quando você navega em um site e utiliza o scroll para descer nas páginas, você está tentando achar um conteúdo, mas lembre-se, apenas 20% dos usuários procuram informações utilizando o scroll. Sabe? Como eu já falei, lembre-se, não faça o seu usuário pensar onde estão as coisas. Então, uma dica que é muito valiosa, verifique a sua página de detalhes da sua loja, se o botão comprar, quando a resolução é alterada para 1024, se você não utiliza essa resolução, o botão é mostrado. Sabe, sem utilizar o scroll. Porque algumas lojas cometem esse erro. Elas fazem alterações de posicionamento. E o botão não é mostrado quando o usuário acessa. O botão só é mostrado quando é utilizado o scroll. E, de novo, não faça o seu usuário pensar. E também tem um problema, se sua loja trabalha com descritores especiais, talvez eles não estão próximos do seu botão comprar. Sabe, se o cliente precisa adivinhar onde estão as coisas para selecionar. Então, aqui em cima nós temos o botão comprar. E aqui embaixo, depois da descrição do produto, tem os descritores. Então, quando o cliente clica em comprar, vai aparecer uma mensagem para o cliente, agora selecione tamanho. Mas se não está próximo do botão, o cliente vai ter dificuldade de encontrar esses descritores.
Então, se sua loja realmente utiliza descritores para serem selecionados, sabe, deixe eles próximos do botão, porque a sua loja não precisa ser um quebra-cabeça para ser desvendado para o seu cliente. Tudo tem que estar em harmonia e com um passo a passo simples para o seu cliente conseguir entrar, escolher uma cor, um tamanho e comprar ele. Na verdade, então, realmente, prestem atenção e quando entrar na página de detalhe de produto, por exemplo, todas as informações necessárias, as principais características do produto devem estar na primeira parte da tela. Então é ali que vai decidir se o cliente vai se decidir se realmente vai comprar ou não, e como as compras são impulsivas, né, tem aquele lance de entrou na loja para querer comprar, procure deixar da forma mais simples possível. Então, na internet aqui, no mundo virtual, sempre facilite a vida do seu cliente, porque nós não temos a cultura de leitura. Então, o botão comprar sempre com destaque, mas sempre na parte de cima, e se ele tem características específicas daquele produto para selecionar tamanho, cor, sabor, volume, seja lá qual for essa informação, deixe tudo próximo do botão comprar. Isso vai ajudar muito. Daniel, eu fiz um curso com a Newman Norman Group, em Nova York, que é a empresa do Jacob Nielsen. Esses dados são deles. Então, outras coisas a serem observadas, outros pontos podem ser observados. Então, os usuários vão fixar apenas o que é realmente interessante. O último elemento que o seu usuário visualizar é o que chamará mais atenção, e é dessa forma que ele lembrará da sua loja. Talvez seja seu logo, o seu slogan, ou uma promoção. E é esse que realmente vai ficar marcado para o seu cliente. Uma dica também é não utilizar abreviações ou siglas. Seus clientes não precisam saber, não precisam adivinhar o que essas siglas significam. Tudo bem? E quais são as metas e objetivos do seu negócio e do seu usuário? Então, o que você deseja? Muitas vezes os lojistas desejam. Ele quer promover a oferta mais recente, em alguns casos, esconder informações dos concorrentes e clientes. Eu acho que nós estamos já em 2012, acho que não precisa fazer mais isso. Se quer atingir diversas gerações, um público-alvo, um nicho, você trabalha com um nicho. E publicidade, você quer divulgar, fazer anúncios. Mas o que realmente o seu usuário deseja? Ele quer encontrar essa resposta para as próprias perguntas, ele quer comprar e sair, ele quer fazer a coisa muito rápido. E o cliente quer facilidade, é por essa razão que ele compra pela internet. Mas também existe a triste verdade, que às vezes realmente acontece. O usuário não entende o que você faz ou vende, tudo na sua loja é confuso para ele. Talvez tenha uma liderança fraca, um modelo de negócio mal estruturado. Então você precisa realmente criar um plano de negócio. Fazemos palestras todas as quartas aqui de boas-vindas. Então sempre focamos aqui em planejamento. Então as palestras ocorrem com o Eduardo e com o Rafael. Ou se também tem uma má estratégia ou falta de negócio, sabe? Ter uma loja virtual é um negócio de 24 horas e ela não é uma brincadeira. Então realmente você precisa focar. E aqui é apenas uma dica. Eu sei que existe a batalha entre cliente versus designers e desenvolvedores. Mas o que seu cliente às vezes ele pede para você? Deixe o site mais elegante, deixe a loja mais elegante, mas a solução é realmente tornar o site, a sua loja mais interessante e eficiente para o seu público-alvo. Às vezes o seu cliente pede para você copiar um site X, Y, sabe? E é difícil aqui porque nós não conhecemos esse público-alvo desses sites. Então talvez o que pode funcionar para eles não necessariamente funcionará para você, para a sua loja. E nós como desenvolvedores, designers, precisamos passar isso para o seu cliente, para o cliente, né? Ter esses dados, falar para ele que às vezes não vale a pena copiar porque não é o público-alvo. Nesse ponto em específico é interessante, porque aqui na palestra ela é um pouco mais voltada para o lado técnico, apesar da maioria ser os empresários, as lojas, mas é importante que os desenvolvedores escutem a necessidade das lojas e os desenvolvedores saibam dizer quando aquilo realmente vai funcionar ou não, e da mesma forma você empresário escutar o desenvolvedor e entender que aquilo não se aplica, que não funciona.
por mais bonito que você ache, porque de repente você entrou em um site, viu um efeito que achou maravilhoso, o desenvolvedor vai ter a capacidade ali de chegar e dizer para você, ó, isso aqui não vai funcionar muito bem. Então tem que ter uma harmonia entre os dois e uma confiança também entre vocês. Isso. E também tem o cliente fala, ó, eu gosto desse site XY. Mas tem que falar, meu amigo, você não representa o seu público-alvo, você não vai comprar na sua loja virtual. Então, e às vezes, para ele entender isso, seria bacana fazer um teste A/B, porque dados não mentem. Então, você vai criar dois modelos de design da sua loja, sabe? O nosso trabalho como design, desenvolvedores, é passar tudo isso realmente para o cliente, sabe? Informar esses pontos. Porque eu sei que a loja virtual dele é um negócio dele, é a vida dele. Então, mas ele precisa saber de algumas coisas. Ele não precisa saber de tudo. Nós precisamos passar isso para ele. Então, é extremamente importante realizar testes na loja para verificar o que realmente é melhor. O que trará uma maior conversão na loja? Se é um botão comprar verde ou azul? Uma coisa sou eu dizer ao Wagner, é um outro desenvolvedor, é um designer, falar que o botão verde é melhor. Outra coisa são os dados dizerem isso para você. Sabe, dados não mentem. Se os relatórios informarem que o botão azul é melhor que o botão verde, você vai começar a utilizar o botão azul na sua loja. E o bacana do teste A/B é que quando você começa a utilizar, você não para mais. Porque sua loja sempre ficará em constante evolução. Então, nesse primeiro mês, você fez um teste com a cor do botão. No próximo mês, você pode testar se é melhor utilizar no botão um comprar ou adicionar um carrinho, adicionar ao carrinho. Sabe? A criação de páginas de alto desempenho envolve a aplicação de design sólido e princípios de usabilidade e acessibilidade em todas as fases do desenvolvimento do seu site, da sua loja. Então, você sempre fará ajustes, é inevitável. Não importa os elementos que você implementará, sempre teste e reteste, refaça novamente esse teste. Isso é importante. O teste AB, na verdade, agora eu vou falar mais voltado para os empresários, né, para os lojistas. Ó, o teste AB é para você mudar elementos na navegação do seu site. O Fast Commerce permite esse tipo de trabalho. Então você consegue ter uma página principal, como nesse slide, no modelo A, e outra versão no modelo B, com um banner maior, sem a barra lateral. O teste AB se aplica para este tipo de utilização. Não me coloque um teste A com o site verde, o teste B com o site rosa. Não é isso, não é para mudar as características completas do site. É para você mudar elementos de navegação. Isso é muito importante. Por mais que eu acredito que muitos dos desenvolvedores, se você pedir o teste A azul e o teste B rosa, pode ser que eles façam. Porque, na verdade, por mais que eles tentem contestar, você vai dizer, não, mas eu quero A porque o meu sócio gosta do A e eu quero B porque o outro sócio gosta do rosa. Então, muito cuidado. É só para mudar elementos, não é para mudar completamente o layout, porque vocês também vão perder a identidade visual do site. Isso não vai ser legal. Correto. E o teste A/B já está integrado ao Fast Commerce, que é bacana você conhecer também, se você não conhece. E o Santiago disse aí, pediu para se desculpar, que disse que o layout mobile não é adequado, né? Não vou dizer a palavra dele. Mas esse layout ele pode ser completamente personalizado. Nós estamos também criando novos layouts. Entendeu? Então, na verdade, se você é um web designer, você pode criar o seu layout. Se você for um lojista, você pode entrar em contato com empresas que te ajudem. Mas não é porque aquele layout foi apresentado que ele é fixo e padrão. Como qualquer layout do Fast Commerce pode ser alterado, o de mobile também e o Facebook também. E um usuário leal vale mais do que 4 vezes um visitante casual. Aqui os valores são em dólares. Então, 1,35 se vindo de um resultado de busca orgânica, 1,61 se vindo de um anúncio de busca pago, links patrocinados, e 5,69 se digitando a URL, sabe, diretamente no browser, porque o seu cliente já decorou o seu site, a sua loja, ou ele já tem gravado lá nos favoritos, no bookmark. E o que esses valores mostram
é que vocês precisam criar ações para fidelizar seus clientes, sabe? Criar uma newsletter personalizada para aniversariantes oferecendo desconto de 5, 10%, fornecer frete grátis, promoções para novos clientes, oferecer um bom serviço é importante, fazer atualizações diárias ou semanais da sua loja, saber trabalhar com redes sociais é muito importante, muitos não sabem, acho que é apenas colocar promoção, promoção, promoção. Mas o mais importante também é premiar os seus usuários fiéis, aquele cara que sempre compra na sua loja, dá um desconto para ele. Isso é importante, criar essa fidelidade. E pensar um pouco em design, vamos pensar na tipografia da loja, na legibilidade, no contraste, porque se as pessoas não podem vê-lo, elas não podem lê-lo. Então, utilize o recurso de fonte face na sua loja, sabe? Utilize até 3 fontes diferenciadas no seu layout, crie algo personalizado, saia daquele padrão Arial, Times, Verdana, Comics, se você utiliza Comics. Abaixo da imagem, segue um link para implantar o recurso FontFace. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Nós fornecemos um passo a passo mais detalhado. Tem um vídeo tutorial, um autoexplicativo também, se você tiver alguma dúvida. E para uma maior legibilidade, utilize fontes com tamanho de 14 e 16 pixels ou porcentagem. Não utilize points no seu CSS. Porque isso, se você precisar redimensionar, não vai funcionar. E utilize serifa e sem serifa para distinguir o título do texto. Então, dessa forma, você gera um contraste, um descanso visual. Então, o título do seu texto é com serifa, o seu conteúdo abaixo é sem serifa. Então, isso você cria um descanso para os olhos do seu cliente. Isso é bacana e é importante utilizar na sua loja. Um teste bacana e legal é alterar as dimensões do seu navegador e navegar na sua loja para ver se tudo está legível e de fácil entendimento. Então, se você está no IE, aqui é o IE, altera de 100%, coloca em 75%, vê se está tudo legível na sua loja. Depois aumenta para 125%. Verifique também se está tudo legível, de fácil entendimento. Aqui são apenas o IE e o Firefox. Não deu para tirar o print Mas dos isso outros tem browsers. em todos os navegadores. Correto. Então, em qualquer navegador você consegue simular esse tipo de comportamento. Isso. É bacana fazer esse teste. Um conselho também que foi passado lá no curso é não insira texto nas imagens. Sabe, os usuários não podem selecionar, não podem copiar, os screen readers não leem. Existe também o problema na indexação nos motores de busca, né? O famoso SEO que todo mundo quer ter. O maior PageRank lá, o maior posicionamento, melhor posicionamento. Então, se você realmente deseja utilizar na sua loja um slideshow de transições, seja em Flash, jQuery ou qualquer outro framework, procure os que você possa inserir o texto manualmente, porque isso faz uma grande diferença nos motores de busca. Se você trabalha com Flash, cria através de XML um filho apenas para a imagem, outro filho apenas para o texto. Ou se trabalha com jQuery, é a mesma coisa. Isso é importante. Então aqui são algumas dicas para vocês evitarem na criação do design da loja, no momento do briefing. Evitem um fundo escuro e um texto muito claro, porque nessa composição você força muito a sua vista e causa uma canseira visual. Então, evite o claro e o escuro, evite o azul e vermelho, evite o amarelo e vermelho, evite o claro e claro. Aqui você não vai conseguir enxergar quase nada. E conforme o exemplo anterior, evite o escuro escuro. E antes de passar para o próximo slide, eu tenho uma pergunta, pode responder através do chat mesmo. Lá no curso, Jacob Nielsen fez essa mesma pergunta, mas lá ninguém levantou a mão. Aqui é apenas sim ou não no chat. Alguém quando comprou um computador e veio um monitor junto, ou comprou um notebook,
ou um próprio Mac, ou comprou um monitor separado, alterou as configurações do monitor para preto e branco e entrou na loja virtual? Ouvi um sim. Muito bom. Ok. Esse teste, na verdade, ele é importante para você realmente ver os elementos que são visíveis para pessoas que têm algum problema visual, de contraste, né? Porque nós gostamos de composições de cores que talvez essas configurações, essas composições, quando alteradas para preto e branco, não enxergaremos nada, não vamos enxergar mais nada. E aí existe um grande problema, como o Wagner falou. Os daltônicos se enquadram nos 15% de usuários que acessam a internet e dependendo da composição, eles não enxergarão nada. Então essa realmente é uma dica útil, foi valiosa para muitos lá no curso. Talvez para quem não conhecia também é bacana. Então vale a pena você testar na sua loja. Uma dica para quem não, de repente não tem como alterar a cor do monitor para preto e branco, ou porque o monitor não tem essa função, ou porque de repente é difícil fazer, você pode imprimir só na impressora comum em preto, usando só a tonalidade de escalas de cinza. Vocês já vão ter um resultado bem próximo do que realmente vai acontecer e vão saber se os links são visíveis, porque normalmente o link tem outras cores, imagens, preço, que é importante. Então, com isso, você já consegue dar uma olhada bem, uma analisada bem legal. Correto. E se você utiliza também um editor de imagens, você pode utilizar o Photoshop, Fireworks ou GIMP, utilizar o recurso Black White, que faz a mesma coisa. Porque aqui, como cada um acho que tem um monitor diferente, seria impossível a gente fornecer um passo a passo para colocar. Eu não sei fazer no meu não, por isso que eu falei que você tem que imprimir, porque eu achei mais fácil imprimir. Mas quem não jogou o manual do usuário fora, pode olhar o manual. E também não sou bom no Photoshop como o pessoal, hein? Impressão. E como usar imagens de forma eficaz? O que os seus usuários ignoram? Imagens grandes no topo, se você tem um banner no slideshow muito grande, talvez seus produtos já vão começar no scroll, no default. Imagens irrelevantes também do seu conteúdo, você vai colocar imagens que não diz nada do seu nicho de mercado, do seu público-alvo. E aquelas imagens compradas no Stock Photos ou qualquer outro site, sabe? O usuário sabe realmente que isso é mentira. Mas e o que realmente os usuários gostam? Fotos de produtos de pessoas reais, sabe? Funcionários da empresa ou artistas, sabe? Pessoas reais, aqueles funcionários que conversam através do telefone ou pessoalmente em reuniões ou em eventos, com essa opção em evento. Porque usuários apenas olham para 42% das imagens do site, então você precisa criar algo diferenciado para mostrar para o seu cliente. E também muito cuidado aqui, porque muitas imagens na página, tudo amontadinho, tudo juntinho, causa aquele efeito pinball, que o usuário vai começar a olhar para todos os lados, mas no final nada chamou a atenção dele. Ele ficou ainda mais perdido do que ele estava. E na palestra anterior, eu falei sobre o padrão F, sobre o mapa de calor. Então, alguns lojistas estavam com dúvidas, que participaram estavam com dúvidas aqui. Então, eu tirei um print screen, eu fiz um print screen aqui para explicar melhor. Então, com o mapa de calor existe o padrão F, que é onde o usuário vai focar. Aqui eu vou passar o lápis, que é no topo, ele vai ver a barra esquerda e vai ver o conteúdo. Então, se você tem na sua página, na sua home, um slideshow muito grande, com algumas fotos que não diz nada sobre o seu mercado, sabe nada sobre o seu produto, ele vai passar aquilo batido. Então, esse é o padrão F aqui, eu quis ilustrar porque algumas pessoas não entenderam o que era esse padrão F. E se você deseja se aprofundar muito mais, se aprofundar mais e analisar o que os seus usuários estão pensando, onde eles passam o maior tempo com o mouse na sua loja, eu aconselho utilizar esses dois sites. Um é o crazyegg.com e outro é o FangGuy. Eles fazem uma análise para você do seu site. Você vai colocar um script no seu arquivo HTML. Então, se você conseguir trabalhar com o heatmap e o teste AB junto, você terá um diferencial
Sabe? Dessa forma você sempre ficará um passo à frente da sua concorrência. E se eu não me engano, eles possuem um teste grátis. Então realmente vale muito a pena testar esses dois programas e conhecer essas ferramentas. Vale a pena. Na verdade, o pessoal não entendeu ainda muito o padrão F, né? E acho que é interessante repassar de novo. Quando está muito vermelho, quando está vermelho aqui, né? É onde o seu usuário passa mais tempo com o mouse. Então, um exemplo, se você tem um slideshow na sua página principal, que tem uma imagem comprada, que o seu usuário sabe que é mentira, ele vai passar batido, porque aquilo não importa para ele. O que vai importar realmente é o topo, a barra esquerda e os produtos abaixo. Não sei se eu consegui explicar para todos. Bom, eu vou passar aqui no chat o link desses dois aí para vocês clicarem e analisarem. Então, como utilizar realmente uma imagem eficaz, como saber trabalhar com imagem. Então, sabe, ter uma foto de ótima qualidade do produto, ser cativante, saber trabalhar em ambientes dependendo do produto que você vende. Vamos supor que sua loja vende colares, não tire a foto apenas do colar em um fundo branco, ou em cima de uma mesa, ou de uma bancada. Sabe, crie um ambiente, sabe, tira a foto do pescoço de uma pessoa, com uma jaqueta, não sei, para você criar um contraste. O outro caso é de um vaso, então, deixa eu ver aqui. Você precisa mostrar realmente um contraste para o seu cliente. Então, aqui é um exemplo de uma loja, não sei se eu vou falar o nome certo dessa loja, Georgia. Essa loja vende artigos para casa. O que essa fez? Ela tem 3 fotos do produto em um fundo branco, mas ela também tem uma foto em um ambiente, sabe? Então, o cliente precisa também saber se aquele vaso, isso aqui é uma moringa, se a moringa vai combinar com a casa dele. É importante fazer esse contraste. Nesses casos desses contraste, se você vende um celular, todo mundo sabe como é um celular. Mas na época que saiu o iPhone, não sei se vocês se lembram, o iPhone revolucionário, e só tinha a foto do iPhone. Mas eles queriam ver como era o iPhone, qual era o tamanho. Começaram a ter fotos do iPhone com a mão de uma pessoa segurando. Então, no caso, dependendo do seu ramo de atividade dos seus produtos, você não precisa pôr um frasco de perfume em cima de uma mesa e produzir uma foto, porque todo mundo sabe qual é a escala de um perfume. Mas no caso de um vaso, de um recipiente como esse, ou dependendo do seu produto, é interessante que ele se enquadre no ambiente ao lado de outros objetos, para que os visitantes da loja possam ter aquela referência, né? De saber realmente quanto que aquilo vai ocupar de uma sala ou de algum local. Isso. E conversei com o José agora. O José mandou uma mensagem no chat. Desculpa, não conversei, mas. Nós temos um recurso de Zoom com múltiplas imagens, que você pode cadastrar até 5 imagens, José. Se depois você quiser, encaminhe um e-mail que eu te passo um link para você fazer esse cadastro, para você cadastrar mais do que uma imagem na sua loja. E como não utilizar imagens? Parece um anúncio, muita coisa acontecendo na mesma imagem. Você tem o seu produto com fundo de um marco, texto de promoção. Então, com o lançamento, está tudo junto. Então, não pode fazer isso. Imagens irrelevantes e fotos falsas, chatas, que realmente seu usuário sabe que é mentira. E uma dica bacana é utilizar no Mega Menu. Alguém conhece, alguém já utiliza? Responda no chat, por favor, sim ou não. Sim, não, alguns. Ok. Então, meio a meio. Então, os benefícios, sabe? Permite o seu usuário navegar por diversos links. Ele é inserido sempre no topo. Você consegue criar uma hierarquia. Você consegue também mostrar para ele diversas opções. E como não utilizar? Eu precisei colocar aqui porque eu sei que alguns iam querer fazer isso. Por favor, não façam. Menu muito alto que vai gerar um scroll na página. Às vezes tem muita coisa acontecendo e vai querer colocar um produto no Mega Menu ou uma publicidade. O Mega Menu não foi feito para isso. Ou ele quer criar também como um sitemap, colocar todos os links da loja no Mega Menu. Também não foi feito para isso. Então segue algumas diretrizes, algumas regras para você criar um Mega Menu.
Ele precisa ser ativado com rollover, links na vertical, de 5 a 7, em ordem alfabética. Ele não pode deixar scroll e utilizar uma border de 2 a 3 pixels para realmente diferenciar do restante do conteúdo. Aqui abaixo nós temos um link de como implementar o Mega Menu. Se alguém tiver dificuldades, por favor, encaminhe um e-mail. Nós forneceremos todo um passo a passo. E outra dica aqui também é ter um rodapé funcional na loja. Antigamente o rodapé era apenas copyright. Hoje em dia o rodapé é um mundo novo. A cada dia tem mais conteúdo no rodapé. Daqui a pouco será só o rodapé na loja virtual, no site, do jeito que está andando. Alguns blogs, mais do que 60% é rodapé. Então, como criar um rodapé eficaz? Sabe, continue com o seu copyright, deixe ele lá, mas também insira links na vertical, em ordem alfabética. Insira um campo de busca, porque se o seu cliente começou a utilizar o scroll até o final da sua loja, ele não vai querer subir até o topo para fazer uma busca. Então, deixa um campo de busca no rodapé. Insira informações de contato, telefone, e-mail, o endereço da sua loja, ao invés de colocar um link para a página de contato, sabe? Passa uma credibilidade para o seu cliente colocando essas informações. Isso tudo melhora seu SEO e sua loja terá um visual único e diferenciado. E esses links extras realmente ajudam na sua indexação. E como os usuários reagem à publicidade? Eu não sei se vocês concordam, mas aqui foi o que foi passado para mim lá no curso. Esses são as publicidades em ordem mais odiadas na internet. Pop-up em primeiro lugar. Eu não colocaria o pop-up em primeiro lugar, na minha opinião. Eu colocaria o reproduz som. Porque, cara, isso é problema. Quando você entra no site e começa a tocar som e você não consegue descobrir de onde está vindo. Se está vindo de um banner ou se tem um player. Nossa, som. Isso. E para quem do som eu também concordo, porque tem um filho pequeno e você está de noite lá, ele acabou de dormir, você entra no site e começa a fazer barulho, é terrível. Então, talvez você pode se perguntar, existem anúncios de sucesso? Sim. Links patrocinados, um deles. Aqui é apenas um dado, tá? Porque como o Jacob Nielsen, aquela equipe, eles trabalharam em Yahoo, em outros sites, eles passaram essa informação. A cor azul dos links patrocinados foi estudada por um grupo de pessoas lá. Acho que, se não me engano, era de 7 a 8 pessoas, de 7 a 8 a 9 pessoas. Eles testaram 43 tonalidades até achar qual trazia o maior retorno financeiro. Então, se eles colocassem um azul muito claro, eles poderiam perder milhões, mas se eles colocassem um azul naquela tonalidade certa, eles ganhariam milhões. Com isso, cada cor realmente possui um significado, e como essas cores também podem influenciar nas suas vendas no comércio. Então aqui são 2 links que ajudarão a você a escolher qual será a melhor cor para a sua loja, para o seu nicho de mercado. Sabe, para você talvez evitar problemas futuros e ter que refazer todo o seu design novamente, gastando mais tempo, mais dinheiro. Então, se você está criando a sua loja agora, já comece a estudar sobre cores. Tudo bem? A palestra estará depois disponível em nosso blog, blog.fastcommerce.com.br. E aqui segue algumas dicas para você melhorar a sua página principal na sua loja. A sua página principal é a página de entrada, sabe? Ele fornece mais visitação do que qualquer outra página. Então você precisa às vezes seguir algumas diretrizes para ter realmente sucesso. Porque quando um visitante acessa a sua página através talvez de um motor de busca, quando ele acessar sua loja, ele precisa saber exatamente o que você vende, qual é o seu nicho de mercado, ele não precisa adivinhar. Então aqui segue algumas dicas, sabe? Nunca escreva seja bem-vindo.
Então, se você utiliza um slideshow, não coloca um menu abaixo desse slideshow, tipo, confundindo mais o seu cliente. Utilize imagens e gráficos reais. Então, se você for realmente trabalhar com slideshow, não diminui a imagem para ela ficar pequenininha, para ela caber certinha naquele slideshow, sabe? Corte um pedaço da imagem, utilize o crop no editor de imagem. É bacana sempre mostrar o carrinho de compras, utilizar no máximo 3 fontes. E aqui eu deixei o Flash e jQuery por último, evitar o Flash e jQuery, mas quando eu falo em evitar, é porque algumas pessoas realmente, infelizmente, não sabem trabalhar com essas ferramentas. Então, se você realmente for utilizar um slideshow em Flash, utilize com XML, sabe? Chame as imagens do banco de dados. Nunca insira as imagens dentro do banner, porque o seu Flash ficará grande, ele vai ser difícil para carregar. E depois, se o seu cliente quiser alterar, ou depois se você quiser alterar, mas se você perdeu o arquivo original, você não vai mais conseguir fazer isso. E se você for utilizar jQuery ou qualquer outro framework, insira todos os arquivos JS dentro da pasta HTML da sua loja. Não faça chamadas externas, porque se o servidor onde estão hospedados esses arquivos saírem do ar, seu slideshow para de funcionar. E já teve casos de lojistas ligando e reclamando porque o slideshow parou de funcionar. E quando você olha o código-fonte, você vê que ele fez uma chamada absoluta de um outro site desse JS. E o problema está num servidor de terceiros e aquilo causou um transtorno na loja. Então, muito cuidado realmente para utilizar o Flash jQuery. Se você quer realmente utilizar, utilize com sabedoria para você não ter problemas. Esse slide é o mais polêmico de toda a apresentação. Na verdade, todos discutem, todos têm os seus conhecimentos. Quando a gente diz evitar, principalmente em Flash, jQuery, na verdade é tomar cuidado como se usa esse tipo de recurso. Porque a maioria, para quem é o lojista ou empresário, ele entra no site do concorrente dele e vê um banner rotativo, acha legal, contrata o web designer para integrar. Depois ele vê um zoom na foto do produto, acha legal, mas ele não sabe o que por trás, o que roda por trás. E nessa hora que começa a misturar esses frameworks, tem algum momento, algum deixa de funcionar. E aí para explicar isso que é complicado. Então, realmente, assim, é polêmico, não é evitar assim, não use jQuery, não use Flash, não use Prototype, Spry e outros que existem por aí, Magic Zoom. Na verdade, tome cuidado com o que for utilizar. Para quem é cliente, ou na verdade, para quem são os empresários, aí, os lojistas, você passa o que você quer, mas confie no seu web designer e vai dizer, ó, isso pode conflitar com algum outro tipo de coisa. Sendo como o André Lagapenal disse ali, conflitos de classes, isso é muito comum. Então tomem cuidado. E na verdade os outros ali são dicas. Por que não escrever seja bem-vindo? Não sei, vocês já viram algum site que tem um banner escrito bem-vindo? Algum logo? Alguma coisa assim? Pega os principais players mundiais. Vocês já viram algum bem-vindo? Se viram, manda um print screen para a gente colocar na próxima palestra que a gente tiver aí, que utilizam. Isso vai ser bem interessante. Então, conforme o André explicou, o conflito de classe. Então, se você utiliza um framework do jQuery, e talvez você utilize um framework do Multools ou Scriptaculous, talvez esses frameworks utilizam a mesma classe. Então, talvez quando for compilar no browser, no navegador, elas podem entrar em conflito e não funcionar nada na sua loja. Mas utilize realmente com sabedoria. Então, dicas para melhorar a página de detalhes da loja. Use nomes de produtos curtos. Liste as informações mais importantes em primeiro lugar, conforme eu informei, utilizando bullets. Se sua câmera tem 12 megapixels, é Full HD, coloca todos esses pontos importantes em bullets. Utilize zoom nas imagens, vídeos, sabe? Utilize aquele zoom com múltiplas imagens. Os descritores perto do botão comprar, conforme eu informei, para não criar o default, criar um scroll na loja. Indicar claramente como os produtos são classificados. E aqui é realmente, talvez o mais importante, é ter uma descrição simples e eficaz. Crie a sua própria descrição, não copie e cole.
Exemplo, se você vende uma camisa, eu também vendo essa camisa, provavelmente o fornecedor passou as mesmas informações sobre o produto. E é o que acontece diariamente em lojas virtuais. E é muito caso do que fazemos, porque realmente nosso tempo é muito corrido, o tempo é curto. Apenas colamos essa descrição na nossa ficha de produto. Mas para um motor de busca isso pouco importa, porque eu e você teremos a mesma relevância, então vai ficar aquela guerra, quem vai ficar na primeira página ou não. E tem esse problema, então quando você realmente copia descrição e cola, né? Você não cria uma nova. Mas exemplo, Wagner, se ele vende o mesmo produto, mas ele criou uma descrição nova com as palavras dele, ele vai ter uma maior relevância nesses motores de busca, porque nenhuma outra loja vai ter o mesmo produto, não vai ter a mesma descrição que o produto. É, e assim, na verdade, quando eu fiz essa descrição, não copia de mim não, tá, gente? Porque eu vou fazer uma descrição totalmente diferenciada. Para os buscadores, se a minha descrição estiver igual a do Adriano, igual a sua, para ele usar outros fatores para te identificar e te posicionar melhor, vai ser mais complicado. Então, na verdade, procure um conteúdo realmente próprio e relevante que faça com que a pessoa já entenda o que você quer vender. E dicas para uma listagem de produtos, sabe? Mantenha as opções no mínimo conforto. Seja cuidadoso na forma como você exibe os itens em destaque. Evite imagens grandes no topo, ocupa muito espaço. E ao invés de você divulgar mais o seu produto, melhorar sua indexação, você acaba piorando tudo. E utilize a autopaginação. Alguém utiliza aqui já a autopaginação na sua loja? Sim ou não? Não? Eu acho que está meio dividido. Tá, bacana. Então, a busca é responsável por 1 em a cada 5 page views na loja. 52% dos usuários utilizam o scroll até o final da página e apenas 5% dos seus clientes clicam na segunda página. Ou seja, é muito pouco. Se apenas 5% clicam na segunda página, imagine na terceira, na décima. Na décima, ninguém clica. Então, com o recurso de autopaginação habilitado, você não terá esse problema, porque sua página sempre carregará, estimulando o seu cliente a conhecer mais produtos e comprando mais. Então, se o seu cliente começou a fazer o scroll na sua loja, ele viu que tinha até 20 produtos, quando ele chegar quase perto da última fileira, carregou mais 20. Isso vai estimular mais o seu cliente a conhecer outros produtos que talvez ele não conheceria antes. Então, abaixo da imagem segue um link para implantar o recurso na sua loja. É simples. Marcar um campo funcionando, não tem problema. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Pode sim. E no caso, o José fez uma pergunta. Eu, particularmente, não gosto de não ver preço quando entro numa categoria. Porque ali eu já sei se eu vou querer ver o detalhe do produto ou não. E se eu não sei nem preço, dificilmente eu sigo em frente. E inovação, sempre pensar em inovar. Ou seja, um novo design mais utilizável, ele se torna padrão, sabe? Deixe sua loja amigável, acessível para o seu cliente. Novo design, inutilizável, vai esperar. Não invente, sabe? Fique no básico, porque realmente funciona. Eu quero dizer que o PDF da apresentação estará disponível no nosso blog, blog.fastcommerce.com.br. O vídeo estará disponível no nosso site, o fastcommerce.tv. Sabe, siga o Fast Commerce no Twitter, no Facebook. Saiba o que está acontecendo em primeira mão. Eu quero agradecer a presença de todos. 1 hora certinho. Foi um prazer estar junto hoje aqui com vocês. Se você tem alguma sugestão de palestra, alguma empresa que você gostaria de ver aqui palestrando, envie um e-mail para o comercial@fastcommerce.com.br falando um tema, que empresa você gostaria de assistir. Sabe, vamos diminuir esse espaço entre empresa, cliente. Vamos, na verdade, estreitar o relacionamento, né? Correto. Esse tipo de contato. Apesar de vocês não nos verem, e o contato ser por voz, chat. Eu também quero agradecer a presença, foi muito produtivo. Vocês foram
são fundamentais para isso funcionar, né? Para esse tipo de situação funcionar. Então, realmente, obrigado pela presença. Parabéns mesmo, foi muito produtivo. A qualidade do chat foi excelente. Aí eu quero só aqui finalizar. Tem alguém de Curitiba assistindo a palestra? Estaremos em um evento chamado EdTech em Curitiba no dia 18. Então, se você quiser lá conhecer o nosso stand, me encaminhe um e-mail que eu passo o local. Estaremos também em Salvador, Fortaleza e Recife. Aí, quem quiser depois acompanhar o Twitter ou encaminhar o e-mail, eu passo as datas certinho. Tudo bem? E se você também quiser estar em São Paulo, fora de São Paulo, e quiser fazer uma reunião aqui na empresa, as portas estão abertas. É só encaminhar um e-mail para comercial@fastcommerce.com.br informando o dia e horário. Pessoal, vamos agendar, tá? Não adianta vir aqui bater na porta que não tem como atender assim na hora. Não vai subir, meu amigo. Novamente, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Na volta para casa, dirige com cuidado. Até a próxima.